Domingo, 25 de agosto, verso para memorizar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Marcos 11, 25. Pergunta 1. Leia Marcos 11, 1 ao 11. Zacarias 9, 9 e 10. O que aconteceu com Jesus? Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhe perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam, conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que a seguiam, gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio Eufrates até os confins da terra. Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho, a fim de que montasse para entrar em Jerusalém. Por que tantos versos são dedicados a essa história? Podemos dividir a resposta em 2 partes. Primeiro, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. Segundo, esse aspecto da história está conectado a Zacarias 9, 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão em Jerusalém montado em uma mula, quando Adonias tentou usurpar o trono e Davi ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora, essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava indo a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 453. Jerusalém está localizada em uma região montanhosa, a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o monte do templo cobria cerca de 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela Porta Dourada no monte do templo, que atualmente está fechado com tijolos. Muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava Hosana, que significa salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja Deus. Antes, Jesus havia pedido que guardassem segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas sendo tarde olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta terminou com uma saída silenciosa, mas o dia seguinte seria diferente. Sentar-se em um jumentinho transmite a ideia de humildade. Porque essa é uma característica importante dos cristãos? Diante da cruz, do que devemos nos orgulhar?